Fala galera, eu sou o professor Tiago e você está no Fazendo as Contas. Nesse vídeo nós vamos começar a falar sobre a notação algébrica, que nada mais é do que as letras junto com os números, né? As letras na matemática. Então fica comigo para você pegar aí todas as ideias desde o comecinho, para você entender todo o processo e tudo que tiver letras aí dentro da matemática, beleza? Vamos lá! Bom, pessoal, imagine que você tem um retângulo, como esse, 6 por 3. Você saberia calcular a área desse retângulo? Bom, a área de um retângulo a gente sempre calcula fazendo, vamos supor que eu estou chamando esse lado aqui de base, ok? E esse lado do 3 aqui de altura. Então, a área do retângulo sempre é a base vezes a altura. Então, no caso, esse retângulo teria a área 6 vezes 3, que é igual a 18, como é centímetros, centímetros quadrados. Beleza? E se fosse esse outro retângulo aqui, com base 3 e altura 2, como que seria a área desse retângulo? Bom, 2 vezes 3, ou 3 vezes 2, que é igual a 6 centímetros quadrados. Bom, você percebe que, independente da figura, sempre que for um retângulo, para eu achar a área, eu sempre vou multiplicar a base pela altura? Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar um triângulo qualquer e, ao invés de colocar números específicos, eu poderia colocar letras, onde essas letras poderiam representar números quaisquer. E aí, então, eu digo, não é, para quem eu estou escrevendo, que a área nada mais é do que você pegar essa letra que está aqui e multiplicar com o valor dessa letra que eu vou colocar aqui. Então, aqui no retângulo 6 por 3, é como se o B valesse 6 e o H valesse 3. Nesse retângulo 3 por 2, é como se o B valesse 3 e o H valesse 2, ok? O fato é, eu sempre vou multiplicar esse lado por esse daqui. Sempre vou multiplicar a base pela altura. Então, esse é um exemplo, né, bem útil de como a gente pode usar a letra dentro da matemática. Aqui, nesse caso, nas fórmulas matemáticas, né? Vamos ver um outro exemplo. Vamos supor que eu te faça uma pergunta. Qual é o número que adicionado é somado, ok? Conta de adição, de mais. Qual é o número que adicionado com 8 resulta em 10? Qual é o número que eu somo ele com 8 e o resultado é 10? Essa é tranquila, não é? Bem tranquila. Mas como eu poderia transformar essa frase em uma expressão matemática? Será que dá para escrever isso em uma sentença matemática? Vamos lá. Esse número procurado é um valor desconhecido agora, ok? Como é um valor que eu não conheço, eu vou usar uma letra. E na maioria das vezes, por uma questão de costume, a gente usa a letra X. É porque obrigatoriamente tem que ser a letra X? Não, não obrigatoriamente. Mas a questão é que é um costume mesmo. Eu poderia usar qualquer outra letra aqui, ok? Mas eu vou usar o X porque vou dar sequência aí a esse costume. Então, qual é o número? Um valor desconhecido. Como é um valor desconhecido, estou colocando uma letra. Não sei qual é o valor. Que adicionado, continha de mais. Então, ó, um número mais. Adicionado com quanto? Com 8. Então, coloquei o 8 aqui, ó. Resulta. O que significa esse resulta? É igual. Então, vou colocar um igual aqui. Resulta em 10. É igual a 10. Então, veja, essa expressão que está aqui embaixo é exatamente a fórmula matemática para essa pergunta que está aqui em cima, ok? Aqui nós temos uma expressão algébrica com uma igualdade, e nós chamamos isso daqui de equação. Mais especificamente, essa daqui é uma equação do primeiro grau. Você sabe qual é esse número que eu somo com 8 e o resultado dá 10, não é? Sim, é 2.
Então, eu escreveria que x, que é esse valor desconhecido, é igual a 2. X é igual a 2. É claro que nem todas as equações do primeiro grau são tão simples assim, nós conseguimos resolver de cabeça. Mas nós vamos ter aqui uma sequência de vídeos onde nós vamos aprender todos os passos para resolver qualquer equação do primeiro grau, ok? Bom, vamos falar sobre as expressões, então. Expressões matemáticas que incluem letras são chamadas de expressões algébricas, ok? Então, quando você ouve essa palavrinha, algébricas, né? Álgebra, nós estamos falando sobre as letras. Vamos ver algumas expressões algébricas, então, que são úteis. Então, quando eu falo um número qualquer, bom, eu coloco uma letra. Como eu disse para vocês, eu vou dar seguimento a esse costume aí, vou usar a letra X, mas nós poderíamos usar outra letra qualquer, ok? Bom, e se eu pergunto para você, como que eu escrevo, então, o dobro de um número? Aqui não é um número específico, é um número qualquer. Quando eu pergunto para você o dobro de algum número, a conta que você faz na cabeça não é 2 vezes esse número? Se eu perguntar para você quanto que é o dobro de 8, você vai fazer a conta 2 vezes 8, que é 16. Então, quando eu digo qual que é o dobro de um número qualquer, eu vou fazer 2 vezes x. 2 vezes x. Só que, olha só, nós não vamos ficar escrevendo dessa maneira. 2, o pontinho como sinal de multiplicação e o x. Nós vamos simplesmente juntar esses dois caras e escrever 2x. Então, todas as vezes que você vir 2x, ou 3x, 4x, 5x, menos 5x, se vir algum número com uma letra do lado, você tem que lembrar que a operação que está acontecendo ali entre esse número e essa letra é a operação de multiplicação, ok? Então, o dobro de um número, 2x. O que seria o triplo de um número, então? Mesma coisa, quando a gente fala de triplo, a gente faz 3 vezes aquele número. Então, para a gente é 3x, ok? 3x. Uma outra expressão, a diferença de um número e 8. A diferença entre um número e 8. Diferença, na matemática, é uma continha de menos, é a subtração. Então, a diferença entre um número qualquer, então coloco x, e 8. X menos 8, ok? A metade de um número. Quando eu falo para você, qual é a metade de 20? Você vai falar para mim, 10. E qual é a conta que você fez? 20 dividido por 2. Então, a metade de um número é x, um número qualquer, dividido por 2. Só que essa forma de escrever, ela quase não aparece. Na maioria das vezes, nós vamos escrever esse dividido como uma fração, ok? X sobre 2. Então, o nosso dividido por 2 vai ser usado como a fração, beleza? E a terça parte de um número? A terça parte de um número é pegar esse número e dividir por 3. X sobre 3, a fração aqui, ó, x sobre 3. O sucessor de um número. Se eu falo para você, quem é o sucessor de 8? O sucessor de 8 é o que vem depois dele. Você vai falar para mim, 9. Se eu pergunto, qual é o sucessor de 15? Você vai falar 16. E qual é a conta que você sempre está fazendo para achar esses números? Você sempre está somando 1. Então, o sucessor de um número qualquer é esse número qualquer, que a gente está chamando de x, mais 1. X mais 1. O antecessor de um número. O antecessor é o número que vem antes. Se eu pergunto para você, quem é o antecessor de 18? Você vai falar 17. E qual é a continha? 18 menos 1. Então, o antecessor de um número qualquer é esse número x menos 1. Ok? E o produto entre um número e 5? O produto, essa palavrinha produto, é o resultado da multiplicação. Então, é um número, x, vezes 5. Mas nós já vimos que x vezes 5, nós vamos escrever 5x. Eu poderia escrever x5? Poderia, mas a gente não usa esse tipo de escrita. A gente sempre coloca o número primeiro e a letra depois. Ok? Bom, e o quociente entre um número e 12? O que significa essa palavrinha quociente? O quociente é o resultado da divisão.
Então, é um número dividido por 12. Então, é x sobre 12, ok? X sobre 12. O quadrado de um número. O quadrado de um número é x vezes x. E nós vamos escrever x elevado ao quadrado. X elevado ao quadrado. Ok? Então, essas são algumas expressões algébricas importantes, né? E nós vamos nos acostumando com isso ao longo do tempo. Ok? Vamos falar sobre as partes de uma expressão, então. Aqui no caso, esse daqui nós chamamos de monômio, ok? Mas isso mais para frente eu vou dando mais detalhes. O que eu gostaria que você entendesse agora é que nesse carinha aqui, o 2x, nós temos a parte literal, que é a letra, e a parte numérica. Essa parte numérica nós chamamos de coeficiente, tá bom? Então, a parte literal, letra, e a parte numérica, coeficiente. Vamos fazer um exercício agora, então, de determinar nesses monômios que eu coloquei aqui, quem é o coeficiente e quem é a parte literal. Será que você consegue? Faz uma pausa aí e tenta descobrir quem é o coeficiente de cada um e quem é a parte literal de cada um. Bom, vamos começar com o menos 2x. Coeficiente menos 2, que é um número, e a parte literal, então, é o x, ok? A letra. 35xy, coeficiente 35, parte literal, xy. Pode acontecer de ter duas letras juntos? Pode ser. Um número vezes outro número. 5m sobre 3. Qual que é, então, o coeficiente? O coeficiente é 5 terços. O coeficiente, 5 terços. E a parte literal? A parte literal é m. Menos 3x ao quadrado, coeficiente menos 3. E parte literal, x ao quadrado. E agora, nesse aqui, pessoal, x sobre 4. Quem seria o coeficiente? Bom, o coeficiente aqui nesse caso, pessoal, é o 1/4, ok? Aqui não tem nenhum número na frente do x. E quando não tem nenhum número, é como se tivesse o número 1, ok? Quando não tem nenhum número na frente do x, é como se tivesse o número 1. Então, o coeficiente é 1/4 e a parte literal é x. Parte literal x. Então, ó, só para lembrar, quando eu escrevo x, isso é a mesma coisa de escrever 1x, ok? E quando eu escrevo uma fração, x sobre 4, eu também poderia escrever 1/4 e o x do lado, 1/4 de x, certo? Do mesmo jeito como eu escrevi aqui, ó, 5m sobre 3, eu também poderia ter escrito 5 terços m, 5 terços de m, tá bom? 5 terços de m. É isso aí, pessoal. Nós estamos só começando nesse mundo onde números e letras existem lado a lado, tá bom? Então, vamos indo aos poucos e daqui a pouco isso vai ficar natural para você e você vai ficar super craque. Nessa sequência, nós vamos falar sobre ainda expressões algébricas, muito importante você assistir os próximos vídeos, e finalmente sobre a equação do primeiro grau. Nos vemos nos próximos vídeos, pessoal. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se não é inscrito, se inscreva no canal. Um abraço, valeu, tchau, tchau!